Seja muito bem-vinda a mais uma aula do Montando Mechas em menos de 1 hora sem auxiliar. Parar de vez de manchar a raiz. O tema da nossa aula de hoje vai ser: qual a diferença do 7.1 para o 7.2? Ou seja, qual a diferença do cinza para o, quem sabe aí, o que é o 7.2? É isso que eu vou falar aqui para você hoje. Para que serve? Quando que eu vou utilizar? Eu uso ele em loiras, eu uso ele só para cobrir o branco, dá para cobrir o branco, dá para tampar ele usando esses tons. É isso que a gente vai falar nessa aula aqui hoje. Joyce, para quem que é essa aula? Para cabeleireiros iniciantes ou para cabeleireiros que já fazem tempo que estão na profissão, mas querem aprender algo novo. Para quem trabalha com luzes, com mecha, para quem cobre branco, para quem quer aprender algo novo. Então, vamos lá. Eu falo que a gente sempre precisa mergulhar em águas mais profundas, não ficar só ali na superfície, não. E o cabeleireiro, ele é um artista, né? A gente faz cores. Então a aula de hoje ela vai ser mais voltada um pouco para colorimetria. Quando que eu vou usar para neutralizar um laranja, um vermelho. E eu vou começar aqui para você explicando um caso que sempre acontece comigo no salão. A dúvida de muitas clientes, talvez pode acontecer com você também. Talvez aconteça e você não sabe como fazer. Então, é isso que eu vou estar falando hoje aqui para você. Eu sou a Joyce, para quem não me conhece, eu sou cabeleireira há mais de 17 anos e hoje eu ensino cabeleireiras a montarem mechas em menos de 1 hora sem auxiliar e a parar de manchar a raiz com a técnica MED, o pente fixado. Você aprende a medir o pó descolorante, você aprende a distribuir com o DIU, que é a distribuição inteligente da OX, onde você vai parar de ter aqui a nuca mais clarinha, geralmente quebrando. Então, é tudo isso que eu ensino lá no meu curso. Mas, Joyce, se eu tenho auxiliar, também é para você. Se um dia seu auxiliar faltar, você não vai ficar lá descabelada, sem saber o que fazer. Você vai ver que é possível. Então, vamos lá. Um questionamento sempre das clientes, né? Vou falar das clientes. Elas falam assim: ai, Joyce, meu cabelo sempre puxa para avermelhado. Eu coloco uma cor, eu uso aí um loiro natural, um 7.0 e puxa para o vermelho. Será que é a marca? O que será que está faltando? Eu coloquei 7.1, que é cinza, pois o cabelo continua avermelhado. O que eu faço? Eu não quero mais pintar, eu escureço. Então, essas são algumas das dúvidas de muitos clientes. Hoje eu vou explicar um tom que eu sempre gosto de fazer, que é o 7.1 e o 7.2. Qual que é a diferença desses dois e o que ele pode ajudar você a parar de entregar cabelos alaranjados, cabelo avermelhado. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o 7.0. No meu ele está escrito loiro médio natural. Eu uso bastante ele para cobrir branco. Eu sempre gosto de colocar um pouquinho ali do 6. Uma dica aí, hein? Aqui você vai ver dicas de ouro. É tema de aula que você nunca viu em lugar nenhum. Eu sempre gosto de utilizar uma sequência. Por exemplo, tem gente que prefere o 7 mais o 5 para dar o 6. Eu não gosto assim. Eu sempre uso o 7 com 8, o 6 com 7, o 5 com 6, sempre a sequência, porque eu acho que entrega mais naturalidade, cobre melhor os branquinhos. Então, faz aí, começa a fazer assim a sequência de misturar o 6 com 7. Você tem ali... Gente, toda vez que eu faço isso, elas adoram. As clientes adoram o tom que fica. Não fica nem tão escuro, nem tão claro. Fica ali um tom neutro. A cor mesmo do cabelo da sua cliente. Muitas vezes, só o 7.1, dependendo da cor do cabelo, do pigmento, né, que o cabelo tem. Por exemplo, se for na altura de um 6, né, um cabelo castanho escuro. Se eu colocar
só o 6.1, ele tende a ficar avermelhado quando ela sai no sol. Isso é uma coloração. E tá aí o motivo de eu parar de usar coloração. Eu prefiro usar os tonalizantes. Porque hoje em dia, os tonalizantes, eles têm uma cobertura e uma durabilidade igualzinho à de uma coloração. Você sabendo usar, você sabendo a medida que eu vou, já que eu vou falar para você qual a medida que eu uso para cobrir o branco usando um tonalizante e que ele faz o mesmo efeito de uma coloração permanente. Só que por que eu prefiro o tonalizante? Porque se um dia, olha essa dica de ouro, hein? Grava isso que eu vou falar para você. Se um dia minha cliente quiser um tonalizante, dar uma clareada no cabelo, ela tem um 6, ela tem ali um castanho claro, um loiro escuro, ela quer fazer umas mechinhas. Se eu continuar usando uma coloração, gente, não, aqui eu uso essa marca, mas eu não vou vender ela, não estou fazendo propaganda dela, é que eu uso, que eu me identifico aqui. Se eu estiver usando uma coloração e um dia minha cliente quiser fazer umas mechas, você não concorda que vai dar mais trabalho para descolorir do que se eu usar um tonalizante? Se eu usar aí um tonalizante, quando eu for descolorir esse cabelo, eu vou conseguir uma cor mais uniforme, eu vou conseguir umas mechinhas mais clarinhas, não é? Quem já parou para pensar nisso daí? É isso mesmo. Então, a minha cliente, ela sempre questiona que o cabelo dela tá ficando avermelhado. Joyce, eu uso 7.1, mas aí o cabelo não pega a cor e continua ainda avermelhado. O que eu faço? O 7.1, ele é um cinza, que na verdade é um azul. Inclusive, ó, essa minha caixinha aqui, ela vem o azul. Porque lá na tabela de Oswald não tem a cor cinza, né? As cores primárias são o azul, amarelo e vermelho, certo? E o azul na colorimetria, na coloração, ele significa o cinza. Então a gente sempre acha que o cinza vai neutralizar o vermelho, o laranja, mas não. Só o 7.1, só o cinza, ele vai ajudar a apagar o amarelinho. Mas se o cabelo estiver avermelhado, alaranjado, ele não vai neutralizar. Então é aí que entra o 7.2. Aqui eu só estou com o 8.2. O 8.2. Porém, esse 8.2 meu, ele é uma coloração. Na marca que eu uso, o 7.2, o 8.2 é uma coloração permanente. Então, o que eu faço? Presta atenção aí. O 7.2, ele é o verde. Então, ele vem escrito assim, loiro claro, loiro natural, mate perolizado. Mate, verde. Só que o que eu falei para você que eu não gosto de utilizar coloração quando eu vou cobrir brancos, porque geralmente, como eu sou especialista em mecha, faço bastante mecha, as minhas clientes uma vez no ano, 2 vezes no ano, elas fazem mechas. Então, como que eu faço para mim não estar utilizando uma coloração? Eu vou lá, anota aí, isso aqui é assunto de aula e depois você vai fazer a minha conta. Eu acrescento um corretor verde, um intensificador, esse aqui chama intensificador de verde. Então, o que eu vou pegar? Vou pegar esse meu corretor. Vou colocar as graminhas, vou utilizar a regra do 11, que eu já falei pra você. Regra do 11, tá? Vamos recapitular a regra do 11 aqui. Tá, minha cliente, ela tem um 6. O meu aqui já é 8, já é mais claro. Vamos supor que a cliente tem um loiro escuro, na altura de um 6. Eu preciso usar um mix, o corretor verde
que vai tirar o avermelhado quando ela sai no sol, porque ela não quer isso. Só o fato de você já estar usando tonalizante já vai diminuir 80% aí do vermelho, quando ela sair no sol. Segundo motivo também que eu parei de usar coloração permanente foi porque o tonalizante ele tem bem menos pigmento avermelhado que uma coloração tem, que ela precisa ter para estar cobrindo os branquinhos, né? Tem que ter um pouquinho de vermelho ali. Já um tonalizante não tem. Então são esses dois motivos que eu parei de usar a coloração permanente. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 7, vou colocar aí, se for só um retoque de raiz, vou pegar 20 graminhas do 7.0, mais 10 graminhas do 6.3, que é para cobrir bem o branquinho, e vou acrescentar o mixer 0.22. Joyce, mas quanto que eu vou colocar? A gente vai usar a regra de 11. Ela tá num 6, um loiro escuro. Então a regra do 11, o que é? Eu tenho que contar do 6 até o 11. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Essa quantidade aqui é a quantidade de mix que eu vou usar. 5 graminhas, 5 ml de corretor verde. Mas Joyce, mas e se for muito cabelo precisar fazer mais? Essa quantidade, ela, independentemente se você for passar puro, sem o 7.0, se você for passar só o 0.2. Então ela não interfere na quantidade de cor que você for colocar. Por exemplo, você for colocar lá 30 gramas, eu tenho que aumentar? Não. Porque o corretor, ele é realizado através da regra de 11 com a cor natural e não com a quantidade que você vai usar. Então, se eu usei 30, 40 gramas, eu vou colocar 5 ml, 5 graminhas do corretor verde. Então, não confundam. É sempre 5 gramas. Ah, Joyce, mas eu vou fazer só mais um pouquinho? 5 gramas. Porque ele precisa neutralizar o tom natural que a sua cliente tem, do tom que ele tá. Então você sempre olha na sobrancelha dela para ver que cor que é o cabelinho dela. Para ver se é um 5, um 6, se for mais escuro é um 5. O meu aqui, ele é um 7, o meu é um loiro natural acinzentado. Às vezes ele tá meio laranjado, mas ele é um 7.1 natural. Que eu falo que só consegue essa cor quem tem branco. Às vezes a cliente, Joyce, eu gostei do seu cabelo, a cor, mas você tem que ter o branco. Quando você tiver o branco, a gente consegue fazer esse tom do meu. Caso contrário, se a sua base for 5.0, é muito difícil de estar fazendo. Como eu falei, no meu, na marca que eu uso, ele tem o 7.2. Mas eu não gosto porque minha cliente daqui a um tempo vai querer fazer umas mechinhas, então eu vou utilizar o tonalizante para quando ela quiser clarear, esse cabelo já tá mais fácil para descolorir. O outro meu acabou a pilha, então eu estou utilizando esse. Então essa é a diferença do 7.1 para o 7.2. O 7.1, ele só vai eliminar o tom amareladinho. Mas quando a cliente sair no sol, ela ainda vai enxergar aquele tom avermelhadinho que ela não gosta, tem pavor. Então, para isso não acontecer, você vai utilizar o 0.22 da misturinha ou o 7.2, se você preferir. Então, a diferença do 7.1 e 7.2 é isso daí. Joyce, mas você falou de 6, agora eu não entendi mais nada. Então, vamos pensar assim. A sua cliente, ela não tem branco. Ela só tem... Ela quer mais claro, então você vai tirar o 6, esquece o 6.3. Você pode acrescentar, então. Uma boa dica aí, que eu uso bastante, é o 7.0 mais mix 0.2 ou 7.2, se você preferir, mais o 7.1.
Então, quando você utilizar essas 3 tons, você vai eliminar todo amarelo, vai eliminar todo avermelhado que tiver na cabeça da sua cliente. O 7.1 vai neutralizar o amarelo, o 7.2 vai neutralizar o avermelhado e o 7.0 vai cobrir os branquinhos. E aí você vai ter um loiro natural. Espero que você tenha gostado. Hoje a aula foi mais curtinha, porque eu falei que eu ia focar só nesse assunto, ia falar só nesse assunto. Faça a experiência, coloca aqui nos comentários se você gostou. Já se inscreve aqui no canal, ative os sininhos, que eu tô tentando toda semana fazer um videozinho aqui para ajudar cabeleireiros a montarem suas mechas em menos de 1 hora, sem auxiliar e parar de vez de manchar a raiz. Aqui também tem o link da minha aula, se você tiver interesse em aprender, em criar novas técnicas, aqui nesse link você vai encontrar tudo que você precisa. Vai lá no meu Instagram também, se tiver dúvida, vou deixar aqui também para a gente compartilhar, para eu poder ajudar de qualquer maneira você, porque o que eu mais desejo é que o cabeleireiro se encontre. É muito bom, eu adoro fazer mecha, sabe? Eu acho que é um diferencial, é o carro-chefe de um salão, porque é progressiva, qualquer pessoa pode fazer, compra o produto, passa a mecha fininha. Agora, as mechas é o diferencial. Então, eu indico você sim a se aperfeiçoar. Eu não paro, eu sempre estou me aperfeiçoando, porque eu adoro aprender novas técnicas, eu adoro aprender novas cores. E no meu curso, com apenas uma técnica, você consegue montar várias cores. Então não vai ter 200 técnicas lá, cada hora de um jeito. Você vai seguir apenas uma técnica e nela você vai conseguir montar vários tons. E um dos pilares é isso. E quando você sabe o que você vai fazer, você já consegue montar mais rápido. Aí você tem a mistura eficaz de pó descolorante para não manchar a raiz. Você tem a distribuição inteligente da OAX, onde você consegue com que a mechinha clareie mais rápido. As aulas, elas são todas curtinhas, de 5 a 8 minutos, para você não ficar lá dormindo enquanto está assistindo. Eu e algumas alunas reformulamos todo o curso para conseguir com que você absorva tudo que está lá dentro. Então, essa foi a melhor maneira que a gente achou. Tem a parte da franja, tem a parte da lateral, tem a parte da nuca. Então, surgiu uma dúvida, você vai lá no banheiro ou na cozinha, pede uma licencinha para sua cliente, clica lá na aula, com 2 cliques você já entra na parte que você está em dúvida, porque ele é muito fácil de localizar. Volta lá para sua cliente e continua executando a mecha. Então é isso, espero que você tenha gostado aí da aula de hoje. E você tem medo? Vai com medo. O medo paralisa a gente. E outra coisa que eu quero dizer, às vezes você acha assim, ai, mas eu demoro, eu tenho certeza que daqui uns 10 anos eu vou ter prática. Não. Pensa comigo, quantos cabeleireiros jovens, adolescente, você vê ele, daqui a um ano você vê ele se explodindo porque ele não teve medo de arriscar. Ele está em busca, ele está com a cabecinha limpinha também, então ele consegue absorver tudo. Mas quando você tem ali uma técnica fácil de executar, você também, cabeleireiro de anos, consegue sim montar uma mecha em menos de 1 hora e parar de vez de manchar a raiz. Você precisa apenas de um método, uma pessoa que consiga explicar de uma maneira que você entenda. Então é isso, obrigado pela atenção, né? Você poderia estar assistindo uma novela ou então rolando aí o feed do Instagram, do TikTok, vendo blogueiras, mas você está aqui porque você quer aprender. Geralmente essas influenciadoras, elas ajudam você a gastar o dinheiro. Eu tô aqui te ajudando a ganhar dinheiro. Então vamos focar nisso, gente. Vamos focar em aprendizagem, vamos focar em entregar novas técnicas para clientes, novas cores, certo? Vem comigo que você brilha, tenho certeza, hein? Um beijão e fiquem com Deus. Tchau!